Oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho a respeito de técnicas de pintura no gesso, tá? Vocês sabem que uma das técnicas que mais eu tenho desenvolvido atualmente são pinturas no gesso, peças de gesso cerâmico, né? E eu vim trazer algumas informações importantes para vocês, desde a escolha da peça, como preparar essa peça e o uso correto de materiais e dos pincéis também. A primeira coisa que vocês devem se atentar é em relação ao uso dos pincéis. Vocês devem deixar pincéis específicos e separados só para pintar gesso. Por quê? O gesso é um material bastante poroso e pincel estraga bastante. Então, faz necessário que vocês separem os pincéis para pintar gesso, pincéis para pintar madeira, pincéis para tecido. Então, use gesso, vocês já escolham e deixem separados, ok? Então, isso é muito importante, tá? Bom, quando vocês vão desenvolver qualquer técnica no gesso, é necessário que vocês saibam escolher a peça antes mesmo de pensar na técnica que você vai aplicar, tá? Então, nós temos no mercado uma gama bem grande de produtos, né, de peças de gesso, mas às vezes naquela ânsia de adquirir a peça, a gente acaba pegando qualquer uma que vem na frente e quando chega vocês percebem que não estão em condições adequadas de poder aplicar a técnica, tá bom? Então escolham bem, vão até o local onde fornece a peça, escolham a peça e depois, aí sim, de acordo com a peça, você vai definir a técnica que você vai aplicar, tá bom? Então, olha, deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Então, aqui nós temos uma peça de gesso cerâmica, né? Toda a peça vem branquinha assim, porém, às vezes, ela pode apresentar alguma imperfeição, tá? Então, uma bolinha, um excesso a mais que pode ter ficado na hora de desenformar a peça, né? Um quebradinho, alguma coisa sempre vai ter. Então, o que é necessário fazer para você corrigir as imperfeições, tá? Primeiramente, vocês vão usar uma lixinha. Então, por exemplo, se vocês perceberem que tem algum local que tem algum excesso de gesso, vocês vão corrigir utilizando uma lixinha fina. Eu já vi muita gente utilizar lixas mais grossas, você acaba danificando a peça também. Então é necessário usar uma lixinha fininha e você vai passando, vai corrigindo imperfeições, se houver, tá? Se tiver alguma parte quebradiça em algum local da peça, essa não tem, eu já verifiquei, né? Eu costumo pegar a peça na mão lá na loja e verificar se ela tá ok. Mas se houver algum quebradinho, vocês podem corrigir utilizando uma massa acrílica ou mesmo um gesso acrílico. Vem lá delicadamente com um pincelzinho, né? Faz um acabamentozinho, corrige a imperfeição, ok? Deixa secar e aí o que a gente faz antes de aplicar qualquer técnica? A gente vem com um pincelzinho, eu gosto de usar uma trincha, né? Uma trincha mais durinha e vou fazer o quê? Eu vou tirar todo o pozinho que não adianta, que fica acumulado na peça, tá? Mas o ideal é que a gente realmente tire todo o pozinho com esses movimentos aqui, ok? Bom, quando eu falo em uso de pincéis, deixa eu só mostrar para vocês aqui, gente, porque dependendo da técnica, você vai precisar de um uso diferenciado de pincel também, mas na maioria das vezes a gente usa o quê? A gente usa um pincel
largo, durinho. O de cabo amarelo é o melhor que tem, tá? Então, eu sempre tenho assim largo, tá? Como eu tenho também os mais estreitinhos, tá? Que existem detalhes na peça que um pincel largo jamais vai atingir. Então, eu uso assim, nesse tamanho também, tá? A gente usa bastante para pátina. Esse pincel aqui, ó, é uma trinchinha também, tá? Ele é mais molinho do que um pituá, mas eu uso bastante esse daqui, é bem fácil da gente usar. Obviamente que, dependendo da técnica, nós vamos precisar de pituá, então de vários tamanhos também, né? Desde o mais fininho, o intermediário até o mais grosso, certo? Preciso também, muitas vezes, de pincel bem macio, tá? Largo ou mais estreitinho, certo? E preciso também utilizar o tipo do chanfradinho, que ele vai me dar também uma certa estabilidade dependendo da técnica, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês observarem aqui. Não tem necessidade de você usar uma determinada marca, desde que seja aquele que realmente você precisa, tá? Ó, eu gosto bastante de usar esse tipo aqui, olha, o chanfradinho bem fininho, tá? Ele é ótimo, principalmente quando a gente tem relevos bem menores pra gente tá aplicando, certo? Lógico, vocês também, né? Dependendo da técnica, dependendo do tamanho da peça, a gente vai precisar de um chanfradinho um pouquinho mais largo, tá bom? Então aí, pessoal, é importante que vocês definam realmente qual é o melhor pincel para aquela técnica e para aquela determinada peça, ok? Eu deixo esses daqui que eu acabei de mostrar para vocês, são os pincéis que eu utilizo para pintar gesso, tá? Não misturo com outros, certo? Bom, qualquer peça de gesso, ela precisa ser preparada antes com ou uma goma laca indiana, ou goma laca incolor, ou uma base seladora, que é o melhor produto que a gente tem para selar essa peça, viu, gente? A goma laca indiana, ela impermeabiliza bem? Sim, mas dependendo da técnica, o que vai acontecer? Vai amarelar e não vai ficar legal, tá? Então, muitas vezes eu uso a goma laca incolor, eu prefiro, mas a maioria das vezes eu uso realmente uma base seladora, tá certo? Existem determinadas técnicas que eu utilizo na impermeabilização, a termolina, tá? Quando eu vou fazer alguma técnica que eu preciso utilizar a termolina, então eu não passo a base seladora, eu não passo a goma laca incolor e também eu não passo a goma laca indiana. Eu vou direto com a termolina, tá? Como a ideia é tá trazendo para vocês umas 35 técnicas de pintura no gesso. Quando for uma técnica que eu vou usar a termolina, daí eu mostro para vocês como que eu faço para impermeabilizar, tá bom? Passei a termolina, ou passei a seladora, ou passei a goma laca indiana ou a incolor, eu tenho que passar uma PVA branca ou mineral. Não abro mão disso daí, tá, pessoal? Sempre deixem a peça branquinha, mais branquinha ainda do que ela vem, para aplicar qualquer técnica, certo? É fundamental a gente dar uma demão de PVA, branco ou mineral. Eu gosto de usar o mineral, gente, porque dependendo da técnica que a gente vai usar também,
Se você usar o branco, então branco em cima de branco, vai ficar difícil você perceber se teve algum lugar da peça que não foi utilizado, que faltou o branco. Aí, dependendo do outro produto que você vai usar, vai manchar a peça e não tem conserto. Então, quando vocês forem dar esse fundo, esse primeiro fundo, optem pelo mineral, PVA mineral, ou mesmo um pérola, mas não aquele pérola puxando por rosinha. Existe um pérola que ele é um pouquinho só mais escuro que o mineral. É o melhor que tem, tá certo? Utilizem sempre material de qualidade. Tem muita gente produzindo o gesso cerâmico caseiro, né? E eu não sei a quantidade de água que vai na composição, eu não sei como é que é feito, né? Mas quando você vai aplicar uma determinada técnica, dependendo do produto, vai desfarelar. Então procurem a qualidade nessa peça. Vão em lugares que realmente trabalham com o gesso, tanto o gesso normal como o gesso cerâmico, que é o que mais as pessoas estão procurando hoje. O gesso cerâmico, ele é mais resistente do que o gesso normal, menos pesado, tá? E você consegue trabalhar melhor no gesso cerâmico, tá? A gente consegue saber essa diferença lá como lojista, né? Como produtor realmente, né? Como gesseiro, ele vai saber mostrar para você qual é a peça em gesso normal e qual é a peça em gesso cerâmico, tá bom? Ó, mais algumas dicas, tá, pessoal? Quando vocês forem pintar gesso, como a gente usa bastante produtos à base de solvente, procurem pintar num lugar arejado, porém livre do sol, tá? Eu gosto bastante de fazer toda essa preparação do gesso, então eu faço a preparação, passo a seladora, dou uma demão do PVA metal, do PVA mineral e só venho aplicar a técnica no dia seguinte. As pessoas, assim, naquela ânsia de querer terminar a técnica, acaba acelerando com o soprador, não é legal. Por fora, a gente até que vai perceber que tá sequinho, mas o gesso ele é poroso, ele vai ficar úmido por dentro. Então, de preferência, você fazer a preparação da peça num dia e vir só no dia seguinte para você começar com uma técnica específica, tá bom? Uma outra coisa importante, gente. Algumas técnicas, elas não aceitam nenhum tipo de verniz como acabamento final. Então, não adianta você querer inventar, eu acho que vai ficar bonito, então eu vou finalizar com um verniz, eu vou finalizar com uma laca, eu vou finalizar com uma seladora, tá? Dependendo da técnica e dependendo do produto que você utilizou, não vai dar certo, tá? Então, percebam, façam um laboratório primeiro, façam uma experiência, estejam na certeza de que vocês estão usando o produto correto e qual vai ser a finalização, tá? Volto a repetir, tem técnica que não aceita nenhum tipo de verniz como acabamento final, ok? Isso daqui, ó, é a virola do pincel, tá? O gesso, ele é um material delicado. Quando vocês forem manusear o pincel, vocês precisam tomar cuidado para não bater a virola, que é esta parte aqui do pincel, na sua peça. Uma vez que você danifica, mesmo que você tente corrigir depois da base seladora ou depois da primeira demão do PVA, vai ficar imperfeição. Então, é difícil de corrigir. Então, tome cuidado para não bater a virola do pincel na sua peça, tá? Bateu, lascou, ela vai ficar marcada, tá certo? Tem peça que você pensa em fazer uma determinada técnica, depois você vê que, nossa, não tem nada a ver. Aquela peça não combinou com aquela técnica. Então, isso também é importante, tá bom? Tenham certeza do que vocês querem pintar,
do tipo de peça, da técnica que você vai aplicar e o trabalho vai ficar bem perfeito, tá? Então, pessoal, olha, eu vou trazer para vocês aqui uns dias uma técnica específica na pintura, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pinta o gesso, a maneira como a gente posiciona o pincel, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu trouxe já, como nós explicamos anteriormente, tá? Eu trouxe já para vocês aqui a peça com a base seladora e com a tinta mineral. Uma de mão da base seladora e uma de mão do PVA mineral, tá? Deixei secar de um dia para o outro e agora eu vou vir para a técnica que eu vou fazer. Eu vou precisar de um fundo preto aqui, tá? Então, vamos lá. É um PVA normal, tá? Fosco. Vou estar utilizando aqui o preto, certo? Bom, o que eu fiz? Eu já hidratei o meu pincel e agora então eu vou começar, tá? Aqui, como é uma base lisa, não tem relevo nenhum, a gente vai deslizar o pincel, tá? Como se a gente estivesse pintando uma madeira mesmo, tá? Esse movimento aqui. Aqui já começa relevo, então se eu fizer isso daqui, não vai pintar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dando batidinhas assim, ó. Eu tô utilizando um pincel macio, mas pode ser também um pincel de cerdas duras, tá? Ou de cabo amarelo. Tomando cuidado para não bater a virola, como a gente falou anteriormente. Não adianta eu fazer isso daqui que não vai pintar, certo? Vamos reservar essa parte para depois fazer essa. Bom, eu costumo virar a peça sempre de ponta cabeça e começo sempre pelo fundo, certo? Então, vamos lá. Aonde não tem relevo, eu deslizo o pincel, dando batidinhas. Olha, pessoal, pintar gesso vicia, tá? É uma terapia. Se você aplicar a técnica correta, fica perfeito. É uma peça, é um produto de baixo custo, porém de boa venda, viu? A rentabilidade é grande. O gesso voltou com tudo. É só uma questão de você aplicar a técnica certa, escolher o seu público-alvo. Vocês vão estar vendendo bastante, viu? Preciso desse fundo preto aqui, quer dizer, na verdade não é o fundo, né? Nós demos o fundo com o PVA mineral, né? A técnica minha, eu preciso desse preto aqui. Então, a técnica que vai ser apresentada no próximo vídeo, eu já tenho a preparação que eu preciso. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar isso daqui secar bem,
Eu posso acelerar com o soprador, mas como eu falei para vocês, eu gosto sempre de um dia para o outro. Então, eu vou deixar secar isso daqui de um dia para o outro. Amanhã eu vou observar se ficou alguma partezinha em branco que não cobriu legal, né? Então, aqui eu já tô vendo, né, ó. Aqui tem detalhezinhos em branco. É só eu reaplicar a tinta, tá? E tá feito. Então, para a técnica que nós vamos apresentar no próximo vídeo, eu já tenho a minha peça com os primeiros detalhes já feitos. Então, pessoal, é isso aí. Finalizando aqui para vocês esse primeiro passo a passo. E nós voltamos então no próximo vídeo com a técnica específica em cima desse potiche aqui.